Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Leandro Alencar, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e hoje estamos aqui mais uma vez para tratar de mais uma regressiva aqui no nosso projeto Exame de Ordem. Olha só o tema que eu separei para tratar na nossa regressiva de hoje. Joga na tela. Prescrição e interrupção. Quais são as hipóteses de interrupção da prescrição? Por exemplo, será que uma ação judicial, uma reclamação trabalhista que foi arquivada, será que ainda assim interrompe o prazo prescricional? É o que vamos ver na nossa regressiva de hoje. Olha só, quando a gente fala de prescrição, primeira coisa, precisamos correr lá no artigo 7º, inciso 29, da Constituição Federal, para entender quais são os prazos prescricionais, para depois a gente tratar da interrupção. Olha lá o que diz o artigo 7º, inciso 29, da Constituição Federal. A ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, prescrição quinquenal, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos, prescrição bienal, após a extinção do contrato de trabalho. Em resumo, olha que interessante, vamos imaginar que aqui cessou o contrato de trabalho, mas cessou quando? Vamos imaginar que foi em 2014. Respeitando a prescrição bienal, esse trabalhador terá até 2016 para entrar com uma reclamação trabalhista. Beleza, prescrição bienal, ele tem o quê? Aqui, 2 anos. De quando? De quando cessou a prestação do serviço, da extinção do contrato. Por sua vez, ele tem 5 anos para trás do ajuizamento. Ou seja, vamos imaginar que esse trabalhador entrou com uma ação em 2015. Ele vai poder pleitear daqui até 2010. Por quê? Olha que interessante. 2 anos a partir da extinção e 5 anos para trás do ajuizamento. A prescrição quinquenal não é contada da cessação, mas sim do ajuizamento da ação. Foi aqui? Ajuizamento. Então a prescrição quinquenal ela conta do ajuizamento, enquanto a bienal da cessação do contrato de trabalho. Beleza, fizemos aqui um resumo, agora vamos pular para a súmula 268 do TST. Olha o que diz a súmula 268 do TST. A ação trabalhista, ainda que arquivada, olha que interessante, ainda que arquivada. Vamos imaginar, por exemplo, que o empregado entra com uma reclamação trabalhista, não comparece à audiência, qual é a consequência? Arquiva a ação. Então, olha só, vamos continuar. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição. Então, vai iniciar uma nova contagem, um novo prazo bienal. Somente em relação aos pedidos idênticos. Muita atenção com isso aqui. Por que muita atenção com isso aqui? Vamos imaginar, por exemplo, que eu entro com uma ação pleiteando aviso prévio, pleiteando férias e pleiteando diferenças salariais. Entrei com uma ação, marcou a data da audiência. Chego lá,
eu não compareço, eu sou empregado. Qual é a consequência? A ação será arquivada. Beleza, interrompeu a prescrição, eu terei mais 2 anos para ingressar com essa ação. Só que vamos imaginar que numa próxima oportunidade em que eu entre com uma nova reclamação trabalhista, eu vou lá e vou pleitear aviso prévio, vou pleitear férias e vou pleitear diferenças salariais, todas as verbas que eu já pleiteei naquela minha primeira ação, que inclusive foi arquivada, só que eu acrescento lá, por exemplo, 13º e horas extras. Percebo, com relação às horas extras e 13º, a prescrição não foi interrompida. A prescrição só é interrompida com relação aos pedidos idênticos. Quais pedidos são esses? Aqueles pedidos que constaram na primeira ação, que foi arquivada, e agora na segunda ação. E por que eu digo isso? Porque a depender da situação, a depender do caso concreto lá narrado no enunciado da questão, você poderá se deparar com pedidos que estão prescritos e outros que não estão prescritos. Por quê? Porque para alguns pedidos, a prescrição foi interrompida. Para outros, a prescrição não foi interrompida. Percebam, a interrupção da prescrição só ocorre com relação aos pedidos idênticos. Beleza? Muita atenção com isso. E aí, eu chamo a atenção aqui para 2 observações. Ó. Não corre a prescrição quanto ao menor trabalhador. Muita atenção com isso. Está lá no artigo 440, onde trata lá do trabalho do menor. E atenção com isso aqui. Pretensões declaratórias são imprescritíveis. Imprescritíveis. Pretensões declaratórias são imprescritíveis. Como por exemplo, você requerer em uma ação trabalhista apenas a assinatura da sua CTPS para fins previdenciários. Ou seja, isso é imprescritível. Beleza? É um tipo de pretensão declaratória, ok? Então, olha só, ficamos por aqui com mais uma regressiva e aguardo vocês em outra oportunidade. Bons estudos!